Primeiro eu preciso começar esse vídeo falando que muitas das informações que eu vou falar aqui não estão confirmadas. Mas cara, meus amigos, não aguento mais eu falar do Sam Altman. Q-Star é o que todo mundo quer saber, cara. No Reddit estão perguntando o que é Q-Star. No OpenAI estão perguntando o que é o Q-Star e quando que a gente vai ouvir mais dele. E até mesmo no Blind. Q-Star? Eu não sou especialista, mas eu me interesso bastante pelo assunto desde a faculdade, eu acho. Desde quando eu tive inteligência artificial na faculdade, eu li alguns livros, nunca implementei nada muito profundo, tá? A coisa mais complexa que eu implementei, eu acho que foi um backpropagation em Java, pra jogar um jogo da velha. Aí eu tenho um compilado de notícias aqui que eu gostaria de ler com vocês, começando por esse da CNBC aqui. Então, basicamente, aqui os pesquisadores da OpenAI alertam o board de um breakthrough, né? De uma super novidade, de uma quebra de barreira que, depois desse compartilhamento, o board tomou a decisão de demitir o Sam Altman. Então, todo esse vídeo aqui é sobre especulações ou vazamentos de fontes anônimas sobre o que teria sido a causa dessa demissão do Sam Altman. E aqui tá a cara do garoto intocável agora. Então vamos lá. Segundo uma das fontes, a executiva de longa data Mira Murati mencionou o projeto denominado Q-Star aos funcionários na quarta-feira e disse que uma carta foi enviada à diretoria antes dos eventos deste fim de semana, que foi o fim de semana que ele foi demitido, né? E depois contratado pela Microsoft e depois contratado de novo pela OpenAI. Então os criadores do ChatGPT fizeram aí um progresso no Q-Star, no qual aqui poderia, né, segundo alguns acreditam internamente, que seria o início da busca aí por uma superinteligência ou algo denominado AGI, né, Artificial General Intelligence. A princípio aqui, pelo que eu tô vendo, a OpenAI define um AGI como uma IA que é mais inteligente que os humanos. Daí eles falam aqui, ó, dados vastos recursos computacionais, o novo modelo foi capaz de resolver certos problemas matemáticos. Ah, bom. Massa. Então agora o ChatGPT também sabe descobrir a hipotenusa, o cateto. Mas isso não me parece muito novidade, tá ligado? Porque em maio desse ano, em maio de 2023, a OpenAI já tinha publicado, então ela já tinha publicado um estudo sobre melhorias aí no raciocínio matemático com supervisão de processos. E aqui que a coisa começa a ficar interessante, né? Quando a gente começa a falar de supervisão. Porque para uma IA aprender, ela precisa ser supervisionada. A questão é que até o momento, né, a gente tem supervisionado com humanos, né? E o grande pulo do gato da IA que aprende a aprender seria uma IA que consegue supervisionar uma IA. Vamos ler aqui, ó. Treinamos um modelo para alcançar um novo estado da arte da resolução de problemas matemáticos, recompensando cada etapa correta do raciocínio, supervisão do processo, em vez de simplesmente recompensar a resposta final correta, supervisão do resultado. Isso para pensar faz sentido, tá ligado, cara? Porque na matemática é muito difícil tu conseguir chutar o resultado, né? Poderia chutar o resultado e depois fazer prova real para descobrir se ele é o resultado certo. Só que, tipo, a gente sabe que o ChatGPT é um autocomplete inteligente. Então ele pega tudo que ele já aprendeu até, sei lá, janeiro de 2021, fevereiro de 2022. Ele pega tudo que ele aprendeu, tudo que tem naquele modelo, no LLM, e ele tenta prever a próxima palavra. É um pouco mais complexo que isso, tem os contextos e tal, mas é basicamente um autocomplete inteligente. Só que isso meio que não funciona pra matemática, tá ligado? Porque se tu dá uma fórmula ou tu passar uma equação complexa e tu colocar vários números ali que nunca foram antes colocados ou publicados na internet, o ChatGPT não vai conseguir autocompletar o próximo número pra te dizer qual que é a resposta. Ele até tenta, tá ligado? Mas sem essas melhorias, é muito improvável que ele chegue na resposta. E mesmo que ele chegue, é improvável que ele consiga decompor e te explicar como que ele chegou lá. Além de aumentar o desempenho relativo à supervisão de resultados, a supervisão de processos também tem um importante benefício de alinhamento. Treina diretamente o modelo para produzir uma cadeia de pensamento que é endossada por seres humanos. Então eles falam aqui, ó, nos últimos anos, grandes modelos de linguagem melhoraram muito em sua capacidade de realizar raciocínios complexos em várias etapas. No entanto, mesmo os modelos mais modernos ainda produzem erros lógicos, muitas vezes chamados de alucinações. Mitigar alucinações é um passo crítico para construir uma AGI alinhada. Mas
tu já pode imaginar que supervisionar o processo é mais eficiente se tu conseguir escalar isso, né, cara? E aí a gente precisa falar de RLHF e também agora o RLAIF. Mas antes de falar disso, só para concluir aqui, esse estudo de maio deles termina falando o seguinte, ó: não se sabe até que ponto esses resultados serão generalizados para além do domínio da matemática, e consideramos importante para trabalhos futuros explorar o impacto da supervisão de processo noutros domínios. Se estes resultados forem generalizados, poderemos descobrir que a supervisão de processos nos dá o melhor de dois mundos, um método que tem melhor desempenho e está mais alinhado do que a supervisão de resultados. Então, se eles conseguissem aplicar o que eles aplicaram aqui de matemática para qualquer outro domínio de conhecimento, basicamente a gente resolve aquele problema que todo júnior tem, né? Qual que é o problema que o júnior tem? O júnior não sabe o que ele não sabe, né? Então, ele não sabe o que ele precisa estudar. Se tu sabe o que tu não sabe, tu estuda o que tu não sabe, aí tu sabe. Se tu sabe o que tu sabe, daí tu sabe. Mas se tu não sabe o que tu não sabe, aí fica difícil aprender. Mas se tu consegue chegar no resultado sabendo o que tu não sabe, aí tu sabe, né, cara? Vocês entenderam? O grande problema é que aonde é que a gente usa matemática, né, hoje em dia? Aonde? Tu consegue adivinhar aonde? Acertou, miserável. Em tudo, né, cara? É esse leak aqui, esse vazamento que teria, supostamente, né, numa fonte anônima, teria vazado o motivo que fez o Lia ir lá falar com o board, né? Então, essa seria a carta ou o e-mail. Então, essa é a parte que assusta, né? Eles falam aqui, following unsupervised learning session on a expanded ad hoc dataset. Um ad hoc dataset é basicamente assim um conjunto de dados específicos, tá? De um domínio específico, que consistia em artigos, também dados estatísticos de criptoanálises. Aqui eles falaram que analisou milhões de plain text, de texto puro, e também ciphertext, com o par, né, dos dois, de vários tipos de cryptosystems. Ele conseguiu, então, o Qualia, né, fornecer o texto puro, né, o texto original de algo que tinha sido cifrado, tinha passado por cipher, né, de AES 192. E ele fez isso de uma forma que eles não conseguem entender completamente como que fez. E aí tu deve me perguntar, tá, Lucas, mas e aí, cara? E esse AES 192 ciphertext, o que tem? Grandes coisas isso aí. O problema é que até o momento, tá, não se tinha ainda descoberto uma forma de quebrar um AES 192 com força bruta, por exemplo. 192 aqui se refere à quantidade de bits da chave, tá? A última vez que eu precisei implementar um AES foi no Android e eu implementei isso para criptografar ou para armazenar de forma segura os dados de login, né? Sabe quando tu entra no aplicativo ali, ele lembra do teu e-mail e tal. Então o autocomplete ali, eu precisei salvar num key store e escolhi AES 256. Então 256 bits da chave para fazer o ciphertext. Então eu tô de boa. Até então o Qualia, o QStar, não vai conseguir hackear o meu app. Só que não é bem assim, né, cara? Tem muito sistema que usa. Então, o meu app não é o pior dos mundos, né? O pior dos mundos é todo o sistema bancário, é tudo que a gente usa hoje, né? MD5 tu deve conhecer, né? Quando tu salva aí uma senha na base de dados, tu usa um MD5. O MD5 é uma mão de via única. Tu não consegue pegar o hash MD5 e transformar de volta no plaintext, na senha original. Então, se de fato o Qualia também conseguiria quebrar a criptografia de MD5, a Cryptographic Hash Function do MD5, aí fudeu, cara. Mas, novamente, isso aqui é só especulação de fontes anônimas. Aí vamos ver o que os especialistas estão explicando. Tem esse Jim Pham aqui, que o cara é brabo. O cara é NVIDIA Senior AI Scientist. Vamos ver o que ele fala do QStar aqui, ó. Na minha década dedicada à inteligência artificial, nunca vi um algoritmo com a qual tantas pessoas fantasiassem. Apenas a partir de um nome, sem papel, sem estatística, sem produto. Então vamos fazer uma engenharia reversa da fantasia QStar. Para compreender o casamento poderoso entre pesquisa e aprendizagem, precisamos voltar a 2016 e revisitar o AlphaGo, um momento glorioso na história da inteligência artificial. Tem 4 ingredientes principais. Política NN do aprendizado, né? Responsável por selecionar boas jogadas. Ele estima a probabilidade de cada movimento levar a uma vitória. Valor NN do aprendizado avalia o tabuleiro e prevê o vencedor de qualquer posição legal em Go. Monte Carlo Tree Search. Isso aqui daí já é na busca, né? Ele simula muitas sequências possíveis de movimentos a partir da posição atual, usando a política NN,
e em seguida agrega os resultados dessa simulação para decidir sobre o movimento mais promissor. Então isso aqui tem a ver com a seleção da ação, né? E aí, quarto, um sinal de verdade para acionar todo o sistema. No Go é tão simples quanto o rótulo binário quem ganha, que é decidido por um conjunto estabelecido de regras do jogo. Você pode pensar nisso como uma fonte de energia que sustenta o progresso do aprendizado. Aí ele explica como os componentes acima funcionam juntos, né? E uma das coisas mais interessantes, na verdade, que eu vi ele comentar aqui, é sobre esse Chain of Thoughts. A hipótese Q-Star, raciocínio em árvore de pensamento, modelos de recompensa de processo e superalimentação de dados sintéticos. A IA só consegue aprender com dados até um certo ponto, até dados que a gente já publicou. Só que se a gente sempre treinar a IA com dados que a gente já publicou, a IA nunca vai fazer nada que a gente nunca faria. Ela sempre vai ser eternamente um autocomplete. Só que no momento que ela consegue usar dados sintéticos, dados que ela mesma está gerando para se autotreinar, aí a gente pode chegar nessa superinteligência, né? Que todo mundo tem medo. Eu tenho medo também. Então, na quarta-feira, quando estávamos todos prontos para encerrar o Dia de Ação de Graças, a Reuters fez uma última reportagem sobre a OpenAI. Então, essa foi a grande reportagem que a Reuters publicou, tá? Pesquisadores da OpenAI alertam o conselho sobre o avanço da IA antes da demissão do CEO, dizem fontes. Então, é aqui que teria surgido toda essa onda do Q-Star, né? E ele fala, uma especulação tão extensa nunca se desenvolveu apenas a partir do nome de um método. Porém, o nome é bem simples nesse caso, e não apenas outro codinome do universo Dune. Ó, interessante, vamos lá. Q-Star, se real, liga claramente dois temas centrais da literatura. Da literatura RL, né, que seria Reinforcement Learning. Q-Values e A-Star. A Star aqui, sem seguir a mesma onda do Q-Star ali. A Classic Graph Search Algorithm. Sim, há um argumento de que o Q poderia apenas se referir à função de valor da política ideal, mas isso precisaria ser um vazamento fabricado para ser tão bobo. E a OpenAI praticamente teve tudo vazado, então fabricá-los parece improvável. Minha hipótese inicial, que rotulei claramente como uma teoria do chapéu de lata, era uma vaga fusão de Key Learning e pesquisa A-Star. O que não respondi é, o que está sendo pesquisado então? Meu palpite inicial de pesquisar os diálogos está quase certamente errado, devido a razões de infraestrutura que abordarei mais tarde. Vamos vendo. Vamos lá, aqui ó, 2 pontos bem importantes, tá? Que também tem a ver com o AlphaGo, que a gente já viu, que é o Self-Play e o Look-Ahead Planning. Então, Self-Play é a ideia de que um agente pode melhorar sua jogabilidade jogando contra versões ligeiramente diferentes de si mesmo, pois encontrará progressivamente situações mais desafiadoras. No espaço de LLMs, é quase certo que a maior parte do autojogo se parecerá com feedback de IA, em vez de processos competitivos. Look-Ahead Planning. Look-Ahead Planning é a ideia de usar um modelo do mundo para raciocinar sobre o futuro e produzir melhores ações e resultados. E aí tem duas variações aqui, né? O MPC e o MCTS, Monte Carlo Tree Search, que a gente viu no tweet anterior. Raciocínio modular com LLMs, Prompt de Árvore de Pensamentos, TOT, que é o Tree of Thoughts, né? A promoção de técnicas como respirar fundo e pensar passo a passo está agora se expandindo para métodos avançados de inferência com computação paralela e heurística, alguns fundamentos de pesquisa. A árvore de pensamento é realmente o que parece, é uma forma de solicitar que um modelo de linguagem crie uma árvore de caminho de raciocínio que podem ou não convergir para uma resposta correta. Uma comparação com outras formas de resolução de problemas com LLMs foi mostrado no artigo. Isso aqui que é interessante, ó. Então tá, tem o input, output, entrada e saída. Tu tem a entrada e saída com uma cadeia de pensamentos de prompt aqui, que é meio que linear, tá ligado? Tu tem o Self-Consistency with COT, então é Self-Consistency com Chain of Thoughts, onde basicamente tu tem um input, aqui tu distribui para a rede e tu vai basicamente chegar nos melhores resultados para gerar o teu output. E aqui teria a árvore de pensamentos, né, Tree of Thoughts, que tu teria o teu input, mas ao invés de votar só no resultado aqui na saída, tu basicamente vai atualizar os pontos dos teus processos, né? Então, por exemplo, tu tem um ponto de entrada aqui e digamos que essa linha aqui de processo, ela se prova, digamos, sendo a que vai gerar o melhor resultado pro teu Q. Aí tu dá um ponto maior para essa cadeia aqui de pensamento, né, para esse caminho. E assim tu vai fortalecendo o caminho até chegar no output. Eu só entendi qual que é a diferença, assim, provavelmente aqui o cara vai fazer
backpropagation também. Mas eu ainda não entendi por que a gente não tinha feito isso antes. As inovações que geram esse clique são a divisão das etapas de raciocínio e a solicitação de um modelo para criar novas etapas de raciocínio. Ah, pode crer, meu. Cada etapa de raciocínio aqui, ela é meio que dinâmica, né? Então, TOT parece ser a primeira técnica de prompt recursiva para melhorar o desempenho de inferência, o que parece notavelmente próximo de preocupação de segurança de IA de modelos recursivamente auto-aperfeiçoados. Com as árvores de raciocínio, diferentes métodos podem ser aplicados para pontuar cada vértice ou nós, ou para mostrar o caminho final. Pode basear-se em coisas como a extensão mínima para a resposta mais acordada ou em coisas complexas que requerem feedback externo, o que nos aponta de volta na direção do RLHF, que seria o Reinforcement Learning Human Feedback. Só que a grande questão, eu não sei se ele vai falar aqui, é o que acontece se tu combinar isso aqui com o RLAIF, que seria o Reinforcement Learning AI Feedback, onde a própria IA dá o Reinforcement Learning Feedback para a própria IA que está aprendendo ali recursivamente a inferência que vai gerar o caminho aqui de pensamento, né, a árvore de pensamento mais inteligente, mais otimizado para chegar num resultado, né, que sei lá qual que ela vai querer chegar. Então vamos ver aqui o resumo dele, né? Então, segundo ele, o que poderia ser o QStar? QStar parece estar usando PRMs para pontuar dados de raciocínio de árvore de pensamento que são otimizados com RL offline. O PRM, para quem não tá ligado, é o Process Reward Models. Imagina assim que tu tem como objetivo, sei lá, limpar o teu quarto, tá ligado? Tu precisa guardar os teus brinquedos, varrer pra debaixo da cama, poeira, arrumar a cama. Tu pode, por exemplo, ganhar uma estrela no final se o quarto tá limpo, ou tu pode ter vários adesivos, várias estrelinhas, digamos assim, e tu vai recebendo esses rewards, essas recompensas a cada etapa que tu vai arrumando alguma coisa no teu quarto, tá ligado? Então é basicamente isso. Seria, ao invés de premiar apenas o resultado, premiar também o processo, né? Então vamos lá, a ideia central de um PRM é atribuir uma pontuação a cada passo do raciocínio em vez de uma mensagem completa, né? Ao invés da mensagem completa. Então voltando aqui para a resolução, o QStar parece estar usando PRMs, né, para pontuar dados de raciocínio de árvore de pensamento que são otimizados com Reinforcement Learning Offline. Dado que os rumores que eu ouvi já indicavam que a OpenAI estava usando Reinforcement Learning Offline para a RLHF, o que não diz muito, isso não parece um grande salto para mim. As complexidades desses métodos envolvem coletar os prompts corretos, ter um modelo para gerar ótimas etapas de raciocínio e, o mais importante, pontuar com precisão dezenas de milhares de conclusões. Essa última etapa é onde estão os rumores de vastos recursos de computação. Usar IA para rotular cada etapa com uma pontuação em vez de humanos. Que aqui a gente entra, né, substituindo o RLHF por RLAIF. Como que isso é feito? Os dados sintéticos são fundamentais. E com árvores em vez de caminhos de largura única por meio de cadeia de pensamento, oferecendo mais e mais opção posteriormente para chegar à resposta certa, que seria basicamente usar essa árvore aqui, né? Esse tree of thoughts aqui, onde isso aqui pode crescer infinitamente, de forma recursiva, né? E aí, no meio de toda essa preocupação, eu te deixo a pergunta, né? Se o QStar levar a AGI e não precisarmos escrever mais software em 2024, o que você gostaria de fazer da vida?